Dentre todos os animais que habitaram nosso planeta, as maiores espécies viveram na pré-história. Esses animais exibiam dimensões gigantescas, incluindo o maior marsupial do mundo, uma ave de proporções extraordinárias e até mesmo o maior mamífero terrestre de todos os tempos. Hoje, vamos explorar algumas das criaturas incríveis que faziam parte da megafauna pré-histórica. Estes são 10 animais pré-históricos enormes e aterrorizantes que certamente vão impressionar. Castor gigante. Os castores são grandes roedores semiaquáticos muito fofos, famosos por construir engenhosos ninhos em forma de barragens e represas. Mas você sabia que, cerca de 11 mil anos atrás, existia um castor maior do que qualquer outro já visto na Terra? O colossal, também conhecido como castor gigante, é a prova de que, no passado distante, os animais eram muito maiores do que os de hoje. Este intimidador castor gigante media assustadores 2,5 metros de comprimento. Ele não era apenas o maior castor do mundo, mas também o maior roedor conhecido que já viveu na América do Norte. Apesar de seu enorme tamanho, o castor gigante não possuía incisivos tão afiados para cortar madeira como os castores modernos. Além disso, sua dieta era diferente. Acredita-se que eles se alimentassem de plantas aquáticas. Imagine se os castores gigantes ainda existissem nos dias de hoje. Seria assustador se encontrássemos algum deles. Leão marsupial. Este foi um grande predador que viveu na época do Pleistoceno, cerca de 45 mil anos atrás, na região que hoje é a Austrália. Era um enorme marsupial com o nome científico Thylacoleo carnifex. Eles habitavam as florestas tropicais da Austrália por milhões de anos. O que diferenciava o leão marsupial de outras espécies de marsupiais era o fato de que ele tinha características semelhantes às dos felinos atuais. Possuía garras retráteis e afiadas em suas patas dianteiras, além de mandíbulas poderosas que eram usadas para caçar outras espécies de marsupiais, como wombates e cangurus. Por esse motivo, o leão marsupial foi considerado o maior predador australiano da época. Diprotodonte. Outra espécie de marsupial gigante que habitava o território australiano foi o Diprotodon. Ele foi o maior marsupial que já existiu, chegando a medir incríveis 3 metros de comprimento, 2 metros de altura e pesando cerca de 3 toneladas. Viveu na Austrália durante o Pleistoceno, cerca de 11 mil anos atrás. Apesar de seu tamanho gigantesco e seus enormes dentes, era herbívoro e habitava áreas de pastagem, alimentando-se de grama e arbustos. Acredita-se que eles também viviam em bandos, o que facilitava sua defesa contra o maior predador australiano da época, o leão marsupial. Estes animais pré-históricos gigantes são realmente fascinantes, não é mesmo? Megaloceros. Esses animais eram deslumbrantes com seus chifres que mais pareciam galhos de árvores. No entanto, você sabia que existiu um gênero de cervídeo que era muito maior do que o alce comum? Este é o Megaloceros, também chamado de alce gigante, que viveu durante o Pleistoceno e no início do Holoceno. O Megaloceros possuía várias espécies, sendo a maior delas o Megaloceros gigante, que habitava toda a Eurásia em florestas abertas. Media cerca de 2 metros de altura, e seus chifres chegavam a medir incríveis 3,5 metros de comprimento. Os machos usavam essas enormes galhadas para atrair as fêmeas e disputar territórios com outros machos. Um fato curioso é que seus chifres se soltavam a cada ano, o que os obrigava a obter muitos nutrientes para que pudessem crescer antes do próximo período de acasalamento. Acredita-se que a falta de plantas e nutrientes no final do Pleistoceno tenha contribuído para a extinção do Megaloceros. Gato cimitarra. Nós sabemos que o felino tido como o mais icônico da Era do Gelo seria o tigre dentes de sabre. Porém, ao contrário do que se pensa, nessa época existia outro fazendo muito mais sucesso. Estamos falando do gato cimitarra, também conhecido como tigre-dentes. Esse felino imitava um predador que às vezes é confundido com seu parente, o dente de sabre. O assustador gato cimitarra pesava cerca de 200 kg, com longos membros, corpo e cauda curta. No entanto, o que chama atenção são seus caninos superiores enormes. Seus fósseis revelaram que eles possuíam presas melhores que os dentes de sabre.
Só que os caninos do gato cimitarra eram em forma de adaga e, sem dúvida, causaram grandes estragos em suas presas. Com medidas fortes e fatais, significa que o gato cimitarra foi a segunda maior espécie de felino a viver no Canadá durante a Era Glacial, há entre 42.145 anos. Tigre dentes de sabre. Uma das maiores espécies de felinos que já existiram, o tigre dentes de sabre, também chamado de Silodon. O Silodon viveu durante a Era Cenozoica na América do Norte e América do Sul. Ele era um grande predador, com cerca de 3 metros de comprimento e 1,2 metros de altura, mas o que chamava mais atenção neste felino eram seus enormes dentes. O tigre dentes de sabre tinha grandes caninos que alcançavam incríveis 28 centímetros de comprimento. Ele agarrava sua presa com suas patas que possuíam garras afiadas e então abatia a presa com seus dentes de sabre, dando um golpe fatal no pescoço do outro animal. Esse excelente caçador também costumava caçar animais de grande porte. Ainda não se sabe ao certo o que levou esse feroz caçador à extinção, mas os cientistas acreditam que mudanças climáticas ou até doenças podem ter levado o dente de sabre a desaparecer. Doedicurus. Agora vamos conhecer um enorme animal pré-histórico, parente do tatu, conhecido como Doedicurus. Esse estranho animal viveu há cerca de 11.000 anos atrás e era caracterizado por possuir cerca de 1,5 metros de altura e 3,6 metros de comprimento, sendo o maior de sua família, assim como seu parente atual, o tatu. O incrível Doedicurus possuía uma enorme resistência, com uma carapaça que ia da pelvis até seus ombros. No entanto, sua maior característica era sua cauda, que tinha pontas recobertas por enormes espinhos. Acredita-se que apenas os machos possuíam esses espinhos na cauda, provavelmente como uma defesa em conflitos entre outros machos. Mais um exemplo de um gigante pré-histórico que habitava as florestas e pastagens, um herbívoro que teve sua extinção ligada tanto a mudanças climáticas como à predação. Ortocone gigante. Há milhares de anos atrás, um dos maiores animais da Terra era um gigantesco e assustador molusco conhecido como ortocone gigante. Medindo incríveis 11 metros de comprimento, o aterrorizante ortocone gigante tinha uma aparência muito peculiar. Ele possuía uma gigantesca concha em forma de cone muito longa, não tinha cauda ou barbatanas, apenas uma enorme boca em forma de bico duro e tentáculos de aproximadamente 1 metro de comprimento. Acredita-se que sua enorme concha dificultava seus movimentos. Portanto, para se mover, esse amedrontador animal marinho pré-histórico forçava a água a sair de seu cone na direção oposta de onde queria ir, ganhando assim impulso. O magnífico ortocone gigante foi o principal predador dos mares em sua época. Moa gigante. Imagine se deparar com uma gigantesca ave de mais de 3 metros de altura. Essas aves existiram de verdade e eram conhecidas como moa gigante, uma ave pré-histórica que não voava e era considerada uma das maiores aves que já existiram na Terra. Ela tinha um corpo muito forte, pernas longas e grossas, e pés relativamente grandes. Além disso, possuía um longo pescoço, cabeça pequena e um bico labiríntico. Infelizmente, a incrível moa gigante foi extinta no século XVI com a chegada do povo maori na região que hoje é a Nova Zelândia. A extinção da magnífica moa está diretamente ligada à caça predatória pelos humanos. Paraceraterio. Agora, vamos conhecer um dos maiores mamíferos terrestres que já existiram, o Paraceraterio, também conhecido como o girafa terrestre. Chegava a medir incríveis 5 metros de altura até os ombros, com um pescoço de 2 metros e um comprimento total de 7,4 metros. Eles viveram durante a época do Oligoceno na Eurásia, onde fósseis foram encontrados na China, Índia, Paquistão e Cazaquistão. Eram animais herbívoros que se alimentavam das folhas das copas das árvores, assim como as girafas. Acredita-se que viviam em grupos, sempre mudando de lugar em busca de alimento. Ainda não se sabe o que levou esses animais à extinção, mas o que é certo é que o Paraceraterio foi o maior mamífero terrestre que já viveu aqui na Terra. Esses animais que vimos aqui hoje nos mostram como a megafauna pré-histórica era fascinante, repleta de espécies gigantescas e até assustadoras. E aí, o que você achou desses animais pré-históricos que vimos aqui hoje? Deixe seus comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.